8 jogadores atrás da linha da bola quando perder a bola. E para isso tem que mexer com algum jogador ali. O Arrascaeta, para mim, do jeito que o Flamengo joga, é praticamente intocável. O Gabigol é o sagrado. O Gabigol é o segundo maior jogador da história do clube. E o Pedro é o artilheiro. Nenhum deles... Os três são intocáveis? Não acho. Intocável é o clube. Não, mas... Intocável é o clube. Tudo bem. Com o Gerson... Mas você vai tirar um Arrascaeta do time? Não. Sobrou pro Everton Ribeiro. Você vai tirar o Gabigol do time? Não. Você tira o Gabigol? Não, porque esses três não vão recompor. A questão não é Everton Ribeiro. Everton Ribeiro recompõe ali pela direita. A gente está falando de jogadores que não tem nem a ver com a posição aí do Gerson. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galera, estou de férias, mas estou presente aqui nos vídeos. É isso aí, Felipe está me ajudando de casa, enquanto eu passei um pouquinho, né? Muito bem, estou em um hotel em Balneário Camboriú e vou apresentar aqui para vocês um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil. Já quero pedir o seu like, deixa o like aí para ajudar, para incentivar o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você é Mengão, se você é rubro-negro. Seja bem-vindo, faça os seus comentários e compartilhe o vídeo para geral. Neste vídeo aqui, galera, os comentaristas falaram de Gerson. No lugar de quem, né, que ele vai jogar? Se ele chegar no Flamengo, no lugar do João Gomes, no lugar do Vidal, será? No lugar do Thiago Maia? Ou deixe sua opinião. No lugar de quem você colocaria o Gerson? No lugar do João Gomes ou do Thiago Maia? Eu colocaria no lugar do Thiago Maia, porque eu deixaria ali o João Gomes ajudando, né, na marcação. É isso que eu faria. Beleza? Vamos aqui para o vídeo. Os créditos são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora para o vídeo. O Vitor Pereira tem o costume de mexer no time? Tem. O Flamengo tem um time montado já? Tem. Como é que vai fazer? Essa é relacionamento. O Gerson vai aceitar, por exemplo, hoje você joga, amanhã depois nós vamos sentar para você descansar, depois amanhã você joga. Não, agora eu vou optar por outro jogador, a não ser que o Vitor Pereira mude radicalmente daquilo que ele nos mostrou no Corinthians. Eu não duvido, porque se ele deu uma palavra e na outra ele já mudou, ele pode fazer assim também no comportamento no dia a dia com os jogadores. Né? Ele pode manter ali os 11 titulares e mexer uma hora ou outra em alguma posição. O grande problema, não vejo problema negativo, não é isso? Pelo amor de Deus. Desculpem, torcedores. Que bom, todo mundo queria ter esse problema, né? Eu ia falar exatamente, todo mundo queria e gostaria de ter esse problema. A grande discussão que deve acontecer é no vestiário, como ele vai administrar tudo isso, como serão os jogadores, como será o tratamento dele no dia a dia do vestiário do Flamengo, que é totalmente diferente do vestiário do Corinthians. Com ou sem o Gerson. Com ou sem o Gerson. Vamos lembrar que ele, numa entrevista, isso ao longo da última temporada, antes de enfrentar o Flamengo, antes mesmo do Flamengo chegar à final da Copa do Brasil, ou antes de São Paulo pegar o Flamengo, ele falou que o Flamengo deixava espaço pelos lados. Porque jogava no 4-3-1-2, né? Então não preenche os lados do campo. Sim. E ele conseguiu aproveitar isso muito bem na final da Copa do Brasil e tornou um jogo contra um time muito superior individualmente, que é o Flamengo, se comparado ao Corinthians, um jogo igual, um jogo difícil para o Flamengo. Eu acho que isso foi uma das coisas importantes para a diretoria do Flamengo trocar de técnico. Isso e talvez a atuação do time na final da Copa do Brasil. O que é um pouco difícil para o Dorival engolir, porque o Dorival achou um time que estava bagunçado e foi com esse time até o final da temporada. Desculpa para tirar o treinador, né? A verdade é essa. Não, eles não deram desculpa. Eu só para ser claro, eu que teve, né? Os últimos jogos, porque na final... na final você tem os seus pontos fortes e pontos fracos. Cabe ao time adversário entender o que aconteceu. Então, foi o que o Corinthians fez. Então, Zé, só que... o Dorival não ia poder continuar jogando nesse 4-3-1-2 a temporada inteira. Ele pode usar isso, eventualmente, principalmente contra times mais fracos. Ele vai ter que preencher ali o meio de campo, pelo menos 2 linhas de quadro, para poder proteger os 4 jogadores atrás, fazer alguma coisa. 8 jogadores atrás da linha da bola, quando perder a bola. E para isso, tem que mexer com algum jogador ali. O Arrascaeta, para mim, do jeito que o Flamengo joga, é praticamente intocável. O Gabigol é o sagrado. O Gabigol é o segundo maior jogador da história do clube. E o Pedro é o artilheiro. Nenhum deles... Os três são intocáveis? Não acho. Intocável é o clube. Não, mas... Intocável é o clube. Tudo bem. Com o Gerson... Mas você vai tirar um Arrascaeta do time? Não. Sobrou pro Everton Ribeiro. Você vai tirar o Gabigol do time? Não. Você tira o Gabigol? Não, porque esses três não vão recompor. A questão não é Everton Ribeiro. Everton Ribeiro recompõe ali pela direita. A gente está falando de jogadores que não tem nem a ver com a posição aí do Gerson. Você já escalou, sem sombra de dúvida, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro.
Isso aí. Então, se Não. o Gerson viesse... Não? Não. Não, então E não aí o que você entendi. faz? Então eu, fecha essa conta eu acho aí. exatamente que ele tem. E aí é o que o Zé tá falando, por isso que ele vai precisar ter a habilidade de achar as melhores formações de acordo com a característica do adversário, com o Flamengo entrosado, porque não é só ficar mudando, com o time entrosado, achar esse entrosamento, para poder fazer o jogo de pé de bola e pressionar em frente, coisa que ele gosta muito, e ele tem jogadores para fazer essas variações. E ele, várias vezes, talvez tenha que tirar um desses três jogadores. Desses três jogadores, para mim, o menos difícil, todos são muito difíceis de serem tirados, é o Pedro. Porque o Gabigol se movimenta, encaixa com a Arrascaeta, se voltar o Bruno Henrique bem, o Everton Cebolinha joga pela esquerda. E se o Gerson Tá falando vier... uma questão tática, não de personalidade. Mas Se eu tirar o Pedro, eu vou ter menos problema. com pontas? Eu acho que vai jogar pelo menos com um deles. Eu acho que vai jogar com o Everton Ribeiro pela direita, aberto ali como construtor. Vai usar dois jogadores por dentro. E o palpite, acho que ele vai jogar no 4-4-2. Né? Basicamente, vai modificar, mas basicamente Então o 4-4-2. dá uma escaladinha, vai lá. Sabe o que eu tava pensando? Não, vai lá. Quero que o Birner escale também. Porque o Gerson, por exemplo, é um jogador que ele é muito polivalente nesse aspecto. Por isso que O Gerson, se ele precisar jogar aberto na esquerda, ele joga. Eu ia falar dessa versatilidade dele, mas por dentro, como um segundo volante, se você já tem todos esses jogadores de ataque e tem um segundo volante como o Gerson, o primeiro volante vai ter que ser alpinista. Que era o Arão, né? Exato. Tem que ser alpinista, porque ele vai ter que correr demais. Porque o Gerson não é o cara de marcação. O Gerson é o cara que vai fazer essa saída Mas de só bola. para lembrar, o Flamengo do Jorge Jesus matava os Coloca o adversários João na Gomes movimentação. e Gerson. Porque era o Arão, como você falou, ali segurando tudo. Sim. O Gerson avançava por dentro. Quando avançava por dentro, ou pela esquerda, a Arrascaeta abria. O Bruno Henrique saía da esquerda para ser um segundo centroavante, ele tinha o Gabigol. O Gabigol fazia movimentação centro-direita. Everton Ribeiro vinha por dentro. Era uma movimentação para todo quanto é lado. Os adversários eram engolidos. Sim. O treinador tem que fazer isso de novo, até porque tem mais opções. Mas ele aí... pode fazer isso de várias formas. Então, mas aí precisa ver como ele vai fazer, né? Como ele vai encontrar esse equilíbrio? Por exemplo, se você pegar o Arrascaeta do Jorge Jesus, era um Arrascaeta que jogava aberto pelo lado esquerdo, muitas vezes. Sim. Se você pegar o Arrascaeta do Dorival, é o cara que vinha por dentro quase como um segundo centroavante. Sim. O Arrascaeta já não fazia mais essa função aberta pelo lado esquerdo, porque se você exigir tanto do Arrascaeta, não adianta. Eu prefiro o Arrascaeta próximo do gol do que ele ficar correndo atrás de lateral. Não, até o meio campo, mesmo que seja até o meio campo. Eu quero o Arrascaeta próximo ali da área, porque eu vou segurar no mínimo 2 jogadores do time adversário. Ou ele joga nas costas do volante e aí vai jogar um zagueiro e ele vai mexer com o sistema defensivo, porque o cara vai ter que sair, ou ele vai puxar um volante para fazer a marcação. E aí você abre o meio campo. Então você mexe com o time adversário só com um jogador apenas. Sim. O papo de ter 16 titulares... Escala esse time. Claro, eu sei que você tem variações, mas escala o time ideal, muita variação. Vai, coloca aí. Pra começar, vamos lá. Começou o Campeonato Brasileiro. Pá, tem um time aqui na minha cabeça, Libertadores, de preferência uma zaga rápida, porque ele vai marcar na frente. Mas dá os nomes, vamos lá, vamos escalar. Coloca aí, TP, treinador Flamengo, Vitor Birner. Vai lá. A zaga da frente, pra mim, é muito de momento. Não, mas agora, pra começar. A zaga não é a questão é do meio campo pra frente. Tem Davi Luiz e Léo Pereira, é a mesma zaga? Davi Luiz e Léo Pode Pereira. ser, a zaga de momento. Laterais. Então, Laterais. o Felipe fica mais, né? Sim. Então, tudo Felipe isso fica influencia, mais. porque o vai Felipe implicar fica na minha mais. escalação. Felipe, Você pode soltar o lado direito. Se Na você direita, segurar um pouquinho Não na tem mais o direita, Rodinei. não tem mais o Rodinei. Rodinei. Quem vai ser o lateral direito? Ou é o Vitinho ou o Varela, né? Tem o Varela que mal Varela jogou no com mais passado. chance. Thiago Maia Maia joga. Agora, essa parte aí que envolve o Gerson, que a gente tem João Gomes, que a gente tem Thiago Maia, tem o Vidal. Olha que tem o Vidal, que aceitou bem o banco ano passado, tudo certo, maravilha, acabei de chegar, agregou, estava feliz. Mas ele olha para 2023 e imaginou diferente. Ele vai querer ser um reserva o ano todo de novo? Ele não vai brigar pela posição? Você quer um time mais técnico ou você quer um time mais realista? Eu quero um time mais Quero um faceiro. time que dê pra jogar, Bia. Isso. Time pra jogar. Vamos lá, com o Gerson. Tá. Com o Gerson, tá? Com Gerson. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, direita. Tirou o Tirou o João Gomes. Gomes. Já dançou? É o time que é só... É o Gerson, né? Já dançou o João Gomes? O João Gomes aí briga com o Thiago Maia, mas fica meio vulnerável, né? João Gomes, pra mim, foi um dos 3 melhores jogadores do Flamengo da última temporada. então. Por E aí isso você tá que você tirando tirou. o cara. Você não queria ele pro Flamengo forte. Você já vai Cara, lá é um e dos tira melhores. logo O Gerson João. chega já como titular. Ele pra você. Chegou, veste a camisa e joga. Se eu sou técnico, eu não tenho um time titular, tá? Vamos deixar claro disso. Eu tenho ali uns Tudo bem. 15 jogadores que eu Sim, tô Mas tem um avaliando. jogo importante amanhã. Isso, esse é o ponto. Final de Libertadores, Flamengo contra o São Paulo. Qual é o time do Flamengo que você vai Oxe, escalar? São Paulo tá na Libertadores? Eu ia falar uma coisa. Hipoteticamente. Eu ia falar uma coisa. Ele tira o Gabigol, tira o Arrascaeta.
Tá Eu ia falar uma dando. coisa, É uma os final meus colegas hipotética. em torcida iam ficar Não, bravos. uma assim, final então deixa quieto. hipotética. Sim, pra ser bem Final direto. Tem uma hipotética, Recopa, vai. né? Mas não rolou. Hein, professor, uma final hipotética. Vai, Flamengo e São Paulo na final da Libertadores. Thiago Maia, Gerson, com São Paulo, Tirou tá? o João Gomes, né? O João Gomes dançou, Caramba, né? hein? Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, certeza que não sai do time. Só sobraram... Cebolinha, Gabigol. Cebolinha? Tira o Pedro, Você tirou o Cebolinha. Pedro? Cebolinha também. Não inventa, pelo O amor de quê? Deus. Meu Já tá com um problema, ainda vai ter o Cebolinha. Ele barrou 2 dos 3 melhores do time do ano. Tirou o João Gomes, ele barrou o tirou João Gomes e o Pedro. Derrubam ele do vestiário já, né? Vocês perguntam, peraí. Vocês perguntaram contra o São Paulo. Imagina a Arrascaeta jogando ali, circulando contra o time sem volantes. O Gabigol circulando contra o time que nesse momento não tem nem zagueiro para escalar. Né? Os lados de campo laterais do São Paulo, Everton Ribeiro e Cebolinha. Cara, assim, certamente não ia passar o que passou na Mas semifinal. o teu time, ele Disso começa é, com do São Cebolinha Paulo. esse ano, é isso? Não, depende contra quem. Não, você falou a final, já rolou final, muita Contra o coisa. São Paulo. Fernando. Final. Contra o São Paulo. Final. Contra Pô. o Palmeiras é outro time. Por característica... Aí joga o Pedro e o João Gomes. Oi? Aí joga o Pedro e o João Aí eu Gomes. sou um pouquinho mais conservador. Mas tem uma verdade nessa história. É. Muito provavelmente o Vitor Pereira vai fazer do Flamengo uma coisa que no Corinthians ele não podia fazer. Escalar o time de acordo com o adversário. É. Aí eu acho que ele tem condição para... Eu mas só ele não faz pra faria caramba. barulho de cara, viu, Mas Zé? ele fazia, né? Se o senhor- Ele tentava, no se limite lembrar, que ele tinha, né? Ele fazia, ele falou assim, É. ele falou várias e várias vezes após as partidas, ele falou assim, me tornei um treinador resultadista. Porque ele tinha que jogar de acordo com o que ele tinha nas mãos. Sim. Às vezes o Duqueiroz era primeiro volante, às vezes era segundo volante, às vezes depois quando o Fausto Vera chegou e começou a jogar, ele melhorou um pouquinho meio campo, mas no ataque jogava quem? Jogava o Mosquito ou jogava o menino com a perna esquerda, até esqueci agora o nome dele. Adson. O Adson, desculpa. O Adson. Pelo lado esquerdo, também jogava ali para segurar um pouquinho mais, ou às vezes o Piton jogava um pouco mais adiantado, o Fábio Santos segurava um pouco mais. Ele fazia o que ele podia. A partir do momento que ele puxa o Renato Augusto para o meio-campo, aí ele começa a segurar um pouco mais o time, os 11 titulares. Que aí ele começa a jogar com a formação que ele gostava e que ele enxergava, com a variação apenas que ele fez nas finais contra o Flamengo, que foi o Adson e o Mosquito. Mas o resto, ele mantinha ali um padrão. No Flamengo, ele vai ter a possibilidade de fazer isso, eu acho que, como o professor estava falando, eu acho correto, mas com qualidade. Não vai ser aquele Vai jogo ser de por resultadista, necessidade, por né? necessidade de, não, vou ter que fechar o time aqui, porque senão eu vou perder. Não, ele vai fazer por qualidade. Ele é um bom treinador, independente da atitude. Agora, fica para trás, a gente está Sim, analisando isso é como uma outra treinador. conversa. Isso é uma outra conversa. Como treinador, ele é um bom treinador. Como ele conseguiu fazer o time dele jogar, ele fez o time jogar bem. O time do Corinthians, às vezes, com algumas limitações, as duas finais contra o Flamengo da Libertadores, na Copa do Brasil, o Corinthians foi melhor do que o Flamengo num O todo. time foi crescendo ao longo do tempo. Pega os jogos da Libertadores e os jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians. Olha a ascensão do time. É que ele demorou muito. Eu não sei, como eu falei, não sei. E aí isso também é uma coisa que, né, os auxiliares saíram. Não irão acompanhar. Sim. Acho que só o cunhado, né, parece que vai. Mas assim, eu não sei. Cunhado não é difícil largar. Né? Eu não sei como será esse Cunhado, sogra relacionamento. também, isso aí. Esse relacionamento entre eles, né? Porque o Flamengo me parece que tem uma comissão quase que permanente em alguns departamentos ali. Porque era claríssimo. A China sabia que o Renato Augusto jogava por dentro. A China, o mundo inteiro sabia que o Renato Augusto jogava por dentro. Ele demorou quase 8 meses para entender que o Renato tinha que jogar na frente, no meio, e acho que me parece que teve uma conversa do Renato com ele. Entendeu? Né? E aí entra o que eu quero dizer é o seguinte, relacionamento entre as pessoas. Léo, você trabalha aqui já há um bom tempo, como é que é a característica do Gabigol no dia a dia? Uma coisa eu sei ele jogando, mas no dia a dia, como é que ele é? Chega marrento, chega numa boa, chega sorrindo, Não, toca a bola chega pra ele que é dirigindo. tranquilo. Então beleza. Então tá bom. Então, Gabigol, A camisa também é Gabigol, importante. eu vou tocar a bola pra você, entendeu? É a troca de O informações. Gabigol vai continuar sendo Porque esse cara que ele foi com o Dorival? Tipo, cara, eu não tô metendo gol, mas eu tô fazendo uma função aqui que é importante. Ele foi extremamente coletivo. Não E sei. fez o gol da final da E Libertadores. continuou jogando muito bem. Porque, o Gabigol tá querendo de produção e tal. Gente, ele foi extremamente De importante. novo, né? De outra E aí meteu o Libertadores. gol na final da Libertadores, que onde eu ia chegar. Não sei, não dá pra afirmar.
Porque, Não dá pra afirmar. porque o que dá a impressão que era uma Dorival conversa, que era um pacto ali entre eles mas e acho tal. que O não era Gabigol nenhum- entendeu a importância dele ali. William, acho que não era nenhum pacto. Eu vou dar o exemplo que eu tive, por exemplo, com o seu Mário Sérgio. 93 me lançou, 95 ele voltou. Se ele falasse para eu dar a vida, eu iria dar. Claro. Ele não precisava falar nada para mim. A gratidão que eu tinha por ele era enorme. Então eu iria me sentir mal se eu, pelo menos, se eu levantasse a voz ou se eu me dirigisse Mas é a a ele de sua uma outra personalidade, forma. as pessoas não são iguais. Não, mas estou dizendo, a atitude do Gabigol perante ao Dorival foi nítida em relação a isso. Muito respeitosa. Foi, extremamente. Extremamente respeitoso. Muito Porque respeitoso. o Gabigol, eu tenho informações que ele é um cara do bem, gente boa. Sim. Gente boa. É marrenta, aquelas coisas no jogo e tal, mas no dia a dia me parece que, pelo menos as informações que eu Queria tenho... no que é meu um cara- time desse jeito, que é um né? cara Eu gente também boa. queria de volta no não meu só time. você, todo mundo. Né? Então, é isso. Então, eu acho que a personalidade dele nesse sentido, a forma como ele tratou o Dorival, foi fundamental para o Flamengo, para o Dorival acertar o time, para o Flamengo conseguir o que conseguiu Sim. e para o Pedro ir para a Copa do Mundo. Olha o tanto de coisas, olha quantas coisas o comportamento do Gabigol possibilitou ao Flamengo. Agora, precisa ver se nessa mudança de treinador, dependendo da opção do treinador, se o Gabigol vai ser por dentro, se vai ser o Pedro e o Gabigol de lado, Sim. como serão os movimentos e como será o tratamento nesse dia a dia para você poder olhar nos olhos e falar assim, Gabigol, joga para mim um pouquinho mais aberto, para o Pedro ficar lá centralizado. Ô Gabigol, agora você vai jogar centralizado. Ô Pedro, dá para você sair um pouquinho, porque a minha opção vai ser outra? De novo, isso que é o mais eu acho que vai ser o mais complicado pro Vitor Pereira nesse sentido. Em relação a o Gabigol vai continuar a ser o mesmo, eu torço para que ele consiga ser o mesmo, porque ele conseguiu mostrar para várias e para muitas pessoas um outro lado. Não é o lado de briga, de confusão, de chutar copinho quando sai, de ficar brigando com o juiz. A presença do Dorival fez muito bem a ele. E se ele for inteligente, ele pega o que teve de melhor na carreira dele nesse período para aplicar daqui para frente. Se ele quiser voltar a criar confusão, ser notícia por causa disso, eu não sei qual é o tipo de comportamento que ele terá. Eu torço para que ele continue sendo o mesmo. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Vídeo top! Se você gostou, cara, quero te pedir mais uma vez, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você é mengão, se você é flamenguista, seja bem-vindos. Só tenho a agradecer a todos vocês. Cara, que ano top que a gente teve, né, galera? Que ano maravilhoso, né? Tomara que se repita em 2023. A gente está, assim, caminhando para o final da temporada, né? Para o final de ano, no caso. Já tinha falado no começo, né? Eu gostaria, se o Gerson acertar com o Flamengo, se ele voltar, colocaria ele e o João Gomes de titular. Tiraria o Thiago Maia. Por quê, galera? Os três são tops, né? Então, tem que tirar alguém. No meu ponto de vista, eu tiraria o Thiago Maia e deixaria o João Gomes, porque tem mais vitalidade para marcar, né? Para ajudar na marcação, volta mais rápido. E o Gerson é aquele cara que sai jogando melhor com a bola, chegaria mais à frente. Então, por isso que eu escolheria essa dupla. O Gerson é o Coringa, a gente já conhece o Gerson e sabe o que ele é capaz de fazer, né? E o Gabigol? E lá na frente, quem você tiraria? Tiraria alguém com a chegada de Bruno Henrique, né, na hora que ele voltar? O Gabigol não pode sair do time, o Pedro não pode sair do time. Então, cara, Arrascaeta nem pensar, né? Everton Ribeiro. Cara, Vitor Pereira tem essa missão. Como fazer o Flamengo jogar com tantos caras bons, né? É o seguinte, monte 2 times, dá para montar 2 times e fazer esse time jogar bem em 2, 3 competições ao mesmo tempo. Valeu, pessoal, vídeo top, saudações rubro-negras, deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Fui!